Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, saudações a todos os amigos do canal Arturismo, de volta para mais um update diário com as informações sobre o impacto do coronavírus, do Covid-19 no turismo a nível global. Muito bem, mais um dia em que as companhias aéreas continuam a pousar, em modo de... enfim... estamos em modo de retorno, ou seja, retornar turistas às suas terras e o turismo está a chegar ao fim. Por exemplo, nos aeroportos portugueses, daqui a pouco não vai haver aviões. No aeroporto de Faro ainda há muitos voos, mas sobretudo para repatriar turistas. A nossa previsão é que depois deste domingo, lá para segunda, terça-feira, o aeroporto de Faro não estará tecnicamente fechado, mas vai parecer que sim. Enfim, são as notícias terríveis do dia. Ainda antes de entrarmos num dos temas que queríamos falar, mais umas informações daquilo que se está a passar um pouco pelo mundo. A Carnival Cruises fez uma boa ação, está a oferecer os seus navios, os quais vão estar obviamente sem clientes, como hospitais flutuantes em caso de ser necessário colocar pacientes do vírus. Ainda nos Estados Unidos, a Travel Technology Association quer que o governo norte-americano, que a administração dos Estados Unidos, suporte o setor porque dizem que não vai aguentar. Estados Unidos que, mais uma vez, apesar de não proibirem, estão a avisar os seus cidadãos para evitarem toda e qualquer viagem internacional. Vamos também falar das companhias aéreas. A American Airlines, por exemplo, vai ter menos 55 mil voos e está a pedir que os seus empregados se voluntariem para, enfim, sair dos seus empregos, uma coisa terrível. A Espanha, tal como já se previa, a pedido também dos hotéis, curiosamente da Junta da Andaluzia, vai fechar todos os seus hotéis e acomodação. Atenção, que é uma ordem oficial do Ministério da Saúde. Fica em vigor a partir de ontem. Já está em vigor a partir... Tecnicamente é hoje que entra em vigor, mas as unidades hoteleiras poderão ficar abertas até 26 de março para deixar os últimos clientes sair. Portanto, em Espanha, shutdown total da hotelaria. Estávamos a falar de aviões, é interessante, até as companhias aéreas da América Latina estão a cortar os seus voos dramaticamente, são os últimos afetados. A crise tem começado ao Oriente e tem-se espalhado para o Ocidente, muito bem, é mais uma notícia triste, portanto agora já não há ninguém que escape. Até em África, os turistas, apesar de não haver em certos países africanos nenhum caso confirmado do coronavírus, mas também já estão a fugir de lá. Mais uma notícia da aviação: Air Canada a despedir 5 mil hospedeiras de bordo. Bom, hospedeiras e atendentes masculinos também. 5 mil pessoas a perderem o emprego rapidamente. Bom, uma imagem que também está por todo o lado na internet são aviões da Delta Airlines, da United, de outras companhias, num deserto no Arizona. É um aeroporto que normalmente serve para fazer estacionamento de aviões, parqueamento de longo prazo. Já são muitos os aviões que estão lá, o que significa que as companhias aéreas norte-americanas não estão à espera de voltar à atividade nem tão cedo. Estas são algumas das notícias importantes, ainda da aviação, pois já sabemos, e isto impacta muito sobretudo Portugal, os aeroportos de Faro sobretudo e do Porto também. Nos próximos dias, Jet2.com, EasyJet, Ryanair, Transavia, enfim, todas estas companhias estão a fazer voos de repatriamento, estão a cessar as suas atividades. A maioria delas, é curioso dizer, pelo menos por um mês, o que significa que o mês de abril vai ser terrível, terrível, terrível em termos de hotelaria, como não podia deixar de ser, uma vez que praticamente todo o mundo está a ficar em quarentena. Claro que pode-se dizer, bom, mas a China já está a retomar a sua atividade. Não, a China internamente está melhor,
mas a atividade está a ser retomada aos poucos e todos os turistas que queiram entrar na China já sabem que têm 14 dias de quarentena, situação que se repete também noutros países. Ainda uma situação, e esta é daquelas notícias que você só sabe aqui no canal Arturismo, qual exatamente o impacto na hotelaria, na ocupação hoteleira por via desta crise. Muito bem. Vamos então, semana de 9 a 15 de março, são dados da STR. Vejam bem o que é que aconteceu. Em comparação com a mesma semana de 2019, temos Nova Zelândia com menos 15%, Brasil com menos 11%, as Seychelles até foi o melhor caso, talvez por falta de casos do coronavírus, apenas menos 6%. Estamos a falar de uma semana, de 9 a 15 de março de 2020, em comparação com exatamente o mesmo período do ano anterior, só para termos uma ideia daquilo que é o impacto do coronavírus. Portugal, menos 39%. Ora, o mês de março já não é grande coisa, com 39% a menos, é o que se vê, já é uma crise. Marrocos também com menos 39%, há muitos países a perderem 20 e poucos porcento, como o caso dos Estados Unidos, menos 27%, Reino Unido, menos 23%, na casa dos 40%, países como a Índia, a Suécia, o Laos, Filipinas, enfim, Quénia, que também tem muito turismo. Na casa dos 50% a 60% a menos, temos a Espanha, Holanda e Alemanha, todos com menos 50% de ocupação. É terrível, aí já é muito mau. Na Europa, o mês de março é quando os turistas começam aos poucos a retornar, depois do inverno, a certas situações e assim, com estas percentagens, não dá. A França, menos 55%. E sendo estes dados limitados àquela semana de 9 a 15 de março, então já dá para imaginar o que é que vai acontecer, por exemplo, na última semana de março. Isto vai subir em todo o lado, sobretudo na Europa, para menos 90%, menos 80%, menos 95%, um caos. Negativos 60 a 70%. Por exemplo, a Eslováquia, a Eslovénia, menos 70%, o Vietnã, normalmente teve o seu boom do turismo e agora menos 67%, tal como a Roménia, tal como Singapura, Áustria menos 60%, Bélgica e Bulgária também menos 60%. Os piores, pois é, a China, menos 72%, eu até pensava que era pior, a Grécia menos 75%, o Kuwait menos 73%, Croácia menos 71% e, claro, o campeão da quebra, porque aí já estava a ser afetado, Itália menos 93%. Não é uma região da Itália, é toda a Itália com menos 93%. Isto é o espelho dos números que vão surgir nas próximas semanas em Portugal, em Espanha, enfim, um pouco por todo o lado. Não vai haver praticamente exceções à regra. Pode ser que melhorem a Oriente. Vamos acompanhar essa situação porque é um espelho daquilo que pode acontecer depois, mais tarde, no Ocidente. Portanto, números tristes que dão o que pensar, mas que não devem ser surpresa para ninguém. Hoje, para acabar, vamos falar também do impacto do coronavírus no chamado turismo jovem, que normalmente frequenta acomodações low cost ou hostels, aquele turismo até aos 35 anos. Grande agência de viagens online dedicada aos hostels, dedicada aos backpackers, histórico Hostel World, Dublin, que conhecemos muito bem e muito do seu staff e que deixa muitas saudades. Esta empresa já tinha, em 2019, tido uma queda de receitas da ordem de 2% para apenas 80 milhões de euros. Apenas, bom, enfim. Mas já era sinal que que as coisas no turismo já estavam a chegar ao término do seu crescimento. A partir de agora tudo seria mais difícil. O que é que eles já repararam logo no princípio? Por conta também da China. Que houve uma quebra logo em janeiro. O Hostel World tinha dito que
o primeiro trimestre de 2020 estimavam, aliás, que o impacto do Covid-19 fosse de 3 a 4 milhões de euros só no trimestre, em termos de lucros após impostos e amortizações, etc, etc. O lucro EBITDA impactado só num trimestre 3 a 4 milhões de euros. Então, o que é que eles já estão a prever? Qualquer coisa como quebras provavelmente superiores a 30% ao longo do ano, embora ainda seja muito cedo para falar. A Youth Travel and a World Youth Student and Educational Travel Confederation, a famosa WISE, que também há muito é um grande parceiro e que faz uma pesquisa muito boa sobre este tipo de viajantes, dos jovens, dos estudantes, etc., fala num impacto para 2020, à conta do coronavírus, de 87 mil milhões de euros. Isto, ou seja, uma queda de 30% nos negócios para 2020. Isto é terrível e isto foi algo baseado ainda naquilo que se passava no início de março, apesar de eles terem falado isto já depois, e que ainda não tinha em consideração o que se está a passar na Europa, a maneira como as coisas estão a ser feitas agora, mais quarentenas, mais bloqueio às viagens, e vamos ver qual é a velocidade da recuperação. A minha opinião, e vamos terminar hoje assim, é muito simples. Atendendo a que o turismo jovem começava muito a viajar na primavera, os spring breaks, as aventuras de fim de semana, tudo isto ainda antes das férias de verão. Ora bem, todas essas receitas não vão ocorrer. Obviamente que nestes meses de abril e maio que aí vem nada se vai recuperar. Ainda que haja uma tentativa de estabilização e de recuperação lá para maio, junho, isto vai impactar tudo, vai haver gente com medo de viajar, obviamente. Apesar dos jovens não serem tão afetados a nível de taxa de mortalidade e até de efeitos secundários do Covid-19, pelo menos por aquilo que se sabe até agora, a verdade é que os bloqueios às viagens são por si só um problema para todos. E aí não escolhe jovem, idoso, nada disso. O que significa que, ainda que haja uma total normalização do turismo jovem lá para julho, e penso que isso é possível, vamos esperar que assim seja, então todo este turismo muito baseado em hostels e tal, neste ano 2020, no fundo, arrisca-se a só poder funcionar em qualidade e em quantidade durante 3, 4 meses do ano. Ora, então, um impacto de 30% parece-me ser pouco. O impacto provavelmente vai ser maior. Então fica mais um update diário. Hoje, 20 de março de 2020, começa a primavera cinzenta em Portugal e a maior parte da Europa e certamente cinzenta no mundo dos negócios e do turismo. Obviamente que vamos continuar a dar todas as informações. E neste caso vem o fim de semana. No fim de semana ainda não sei se vai haver um update, provavelmente apenas um para todo o fim de semana, com as notícias do momento e as informações, que algumas delas que você só ouve aqui e só mesmo no canal Arturismo. Subscreva, dê um like, deixe o seu comentário, então bem-haja e muita saúde.